Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus. Gente, vamos começar então o nosso evento aqui. Eu tenho certeza que esse é só o primeiro dia de muitos dias que nós vamos estar aqui aprendendo muitas coisas especiais e vai ser uma bênção. Mas vamos organizar a casa aqui, vamos organizar. Primeiro nós vamos concentrar, não sei se vai caber todo mundo, mas todo mundo aqui nessa fileira do meio. Gente, passa para cá, para cá. Não vai caber todo mundo não, mas vamos ficar aqui, ó. Um pouquinho aqui, mas aqui principal. Que fica mais fácil para quem estiver aqui ministrando. Pode sentar aqui, não está reservado não, tranquilo. Vamos lá, beleza. Gente, pode vir, vem para cá. Pastor, vem para cá, pastor. Vem para o meio, vem para o meio. Gente, todas as aulas nós vamos chegar e vamos concentrar aqui no meio. Fica mais fácil a didática, dá para ver todo mundo, fica bonito na filmagem, fica elegante de todas as formas, tá bom? Vamos lá, senta aí, pastor Del, chama a sua equipe para sentar aí. Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês se organizarem, tá bom? Vamos lá, acelera aí. Vamos lá? Beleza, gente, obrigado, Deus abençoe. Para quem chegou depois aí, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora aqui iniciar então o nosso trabalho com a Escola de Pregadores, tá bom? A Escola de Pregadores foi uma ideia que nasceu no coração do pastor Micael e a diretoria logo aprovou também, viu que era muito de Deus esse projeto e eu tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser muito edificante para a sua vida, para o seu ministério, tá bom? A primeira coisa é que a Escola de Pregadores não é um curso de teologia. Não é um curso de teologia, nós não vamos aprofundar em nenhum texto, mas sim trazer para vocês aqui aulas práticas, aulas do dia a dia, para você aplicar aí direto, aplicar amanhã já, lá na sua igreja, lá onde você for pregar, tá bom? Gente, senta aí, vocês estão muito emocionados. Calma, eu sei que está muito bom aqui, mas senta aí. Calma aí, vamos lá. As aulas são focadas na praticidade, ou seja, aulas focadas no dia a dia, de quem já tem prática em trazer a palavra, em ministrar palavras. Aulas focadas em fazer você aprender, corrigir alguns erros que a gente precisa corrigir. Da mesma forma que vocês estão aqui para aprender, nós também estamos aqui para aprender. Todos nós, se vamos ministrar aulas, vamos participar também de todas as aulas. Eu tenho a minha apostila, está aqui, pastor Micael tem a apostila dele, pastor Eliane tem a dela, pastor Lindomar, todos os professores, se vão ministrar uma aula aqui, tem a apostila e vão participar também como alunos. Então, aqui nós vamos dividir experiências e vai ser um momento muito especial, tá bom? Deus abençoe você que está aqui. Vamos ficar atento então para algumas coisas. Eu vou pontuar algumas coisas antes da gente começar. Primeiro, vamos concentrar sentado aqui. Beleza. Chegou, já senta aqui no meio. Segundo, a dinâmica da aula. Vão ser 2 aulas. 2 aulas de 45 minutos, em média. Tem um intervalozinho entre as aulas, a gente toma um suquinho, bebe uma água, toma um cafezinho e volta de novo, tá bom? A aula, ela sempre vai ser participativa. Logicamente, cada professor que estiver ministrando a aula aqui, ele vai escolher um momento para ter essa participação. Algum professor vai falar assim, ó, você pode participar agora, levanta a mão, amém. Algum outro professor vai te orientar a fazer perguntas somente no final, ou no horário específico, tá bom? Então, cada professor tem a sua dinâmica aí. Outro ponto, todos vocês que estão aqui estão participando do grupo do WhatsApp? Todo mundo está no grupo do WhatsApp? Beleza, tranquilo. No final, você vai passar lá,
vai orientar certinho lá, pegar seus dados bonitinhos, e você vai colocar seu nome para a gente colocar no grupo de WhatsApp para poder passar melhor a mensagem. Porque hoje muita gente me ligou, pastor, como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que faz isso? Logicamente, você tem dúvida, não tem problema, mas fica mais fácil para a gente passar uma mensagem só lá no grupo, tá bom? É isso aí, a minha parte aqui é rápida, vou passar para o pastor Micael, que vai dar as boas-vindas para vocês aqui, como nosso pastor, presidente, e logo vai começar, dentro de poucos minutos vai começar a nossa primeira aula sobre homilética. Gente, muito bom, vocês vão aprender o que é homilética, os tipos de sermões. Calma, agorinha você vai aprender aí, tá bom? Pastor Micael. Amém, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor. Gente, primeiramente, desejar aí boas-vindas a todos os irmãos, né, e irmãs, que estão aí nesse propósito com a gente, nesta visão, e também quero louvar a Deus pela vida de alguns pastores de fora que estão nos acompanhando aí, né, fora da cidade de Anápolis, que estão fazendo também esse curso online. Que Deus abençoe todos vocês. E eu quero deixar bem claro algo aqui para vocês. Não é um culto aqui, ok? Isso aqui não é culto não, irmão. Isso aqui é sala de aula, ok? Então não é culto. A gente vai aprender mesmo. É bem aula mesmo. Então eu quero que vocês entendam que nós estamos aqui usando o templo porque nós não temos uma sala que comporte todo mundo aí. Mas eu quero deixar bem claro que esse momento nosso que nós vamos ter aqui nessas próximas quintas-feiras não são cultos, mas é uma instrução, um simpósio, um curso que a gente vai dar para vocês. E Deus colocou no meu coração para nós estarmos fazendo esse curso com vocês. Por quê? Por quê? Vou esperar os irmãos se achegarem. Por quê? Porque todos nós precisamos melhorarmos, todos nós. Não é porque eu sou o pastor Micael, né, que já prega há algum tempo, e que eu não devo melhorar a minha forma de comunicar, a minha maneira como ministrar. Os tempos vão mudando, pessoas diferentes vão se achegando à igreja, e nós precisamos estarmos acompanhando essa evolução, porque senão a gente fica para trás. Você quer um exemplo aqui? Quantos aqui, irmãos, há muito tempo atrás já viram um pregador e aquele pregador já te impactou e foi aquela coisa e você ficou maravilhado? Quantos aqui já tiveram uma experiência dessa? Aí depois de muitos anos depois, você encontra aquele mesmo pregador, aí você olha e fala, nossa, parece que não é tudo aquilo que eu... Não é? Por quê? Porque certos tipos de pregadores pararam no tempo. Para aquele tempo, para aquela época, aquela maneira de se expressar, a forma de se pregar, era boa, era válido, mas hoje já não alcança mais, hoje já não chama tanta atenção mais. Então, irmãos, essa é a arte de se pregar, e por isso que Deus colocou no meu coração, porque eu já tive essa experiência. Meu Deus, quando eu era na minha infância, aquele pregador era demais, mas parece que parou, ficou no tempo, não é? Então a gente precisa estar melhorando sempre, irmãos, porque uma geração vem, outra vai, e a gente precisa estar alinhado com o tempo, com o propósito de Deus. Deus não muda, Deus é o mesmo, mas nós mudamos. A maneira como nós pregamos, a maneira como nós falamos, deve mudar. A essência não muda. Repita comigo, a essência não muda. A essência da palavra de Deus continua sendo a mesma. Então eu já quero aqui dizer para você, não é um culto isso aqui é uma aula, é uma aula mesmo, prática, para você
ver onde você precisa melhorar, para eu e você vermos onde nós estamos errando. E eu já quero dizer para vocês aqui, tem coisas que nós vamos falar aqui que vai servir até para nós que somos os professores, porque nós também somos humanos e nós erramos. Pastor, isso quer dizer que está proibido errar agora? Não, irmãos, mas errar sempre aí já é tolice, né? Aí já é burrice, a gente precisa melhorar. Então a proposta é essa, irmãos, não é fazer obreiros experientes. Pastor, tem pessoas que questionaram, pastor, mas eu já prego, eu já sei pregar. Irmãos, eu também sei, dentro da minha limitação, mas eu estou melhorando sempre. A gente pode melhorar. Pastor, mas eu já tenho experiência. Pastor, mas como que é esse negócio? Irmão, vem, coma primeiro, e depois você faz a digestão. Tem gente que quer falar da comida antes de comer, pastor Marcelo, né? Mas tem que comer primeiro, vamos absorver o material, vamos ver onde, vocês vão se identificar muito aqui com alguns pontos, algumas coisas, por que não dizer muita coisa, viu? Que nós vamos falar aqui, que vai servir de exemplo para nós melhorarmos a nossa maneira, a nossa forma de ministrar a palavra de Deus, amém? Afinal, eu quero que a igreja do Altíssimo cresça, eu quero que você cresça, obreiro, pastor, e enfim, e que nós venhamos atingir o máximo de pessoas para ouvir a palavra de Deus de forma inteligente, cheio de graça, de unção, mas também de conteúdo. Isso é muito importante. Quantos me entenderam aí? Tudo ok? Então é isso. Sejam bem-vindos, esteja aberto, tá bom? Não fique engessado, não, esteja aberto para receber tudo que for falado aqui, porque vai ser de grande valia, de grande crescimento para você. Nós vamos agora para a primeira aula, pastor Lindomar, não, ao Miqueias, é o Miqueias que vai dar a primeira matéria, e depois nós vamos passar para o pastor Lindomar, que vai falar também, tá bom? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite. Agradeço a diretoria do ministério, pastor Marcelo, pastor Micael, pela oportunidade de poder somar aqui neste seminário, nesse simpósio, nessa oficina tão importante. A nossa primeira aula, então, irmãos, é sobre a homilética, né? Os irmãos já estão aí com a sua apostila, o seu material, e nós vamos falar um pouquinho sobre a homilética. Já pode abrir aí, por gentileza. Homilética. Ele vai falar lá no ponto 1, né, o que é homilética. Definição: homilética é a ciência que se ocupa com a pregação cristã e, de modo particular, com o sermão proferido no culto, no seio da comunidade reunida. Então, homilética, irmãos, é essa ciência na teologia que se ocupa com a pregação do Evangelho, a forma de desenvolver um sermão para pregar o Evangelho. Todas as técnicas que nós vamos usar para desenvolver um sermão, para nós estruturarmos um sermão, porque nós veremos na nossa aula aqui, o sermão ele tem uma estrutura definida. O sermão ele tem um corpo no qual nós o montamos e nós desenvolvemos eles e a partir disso, então, a partir desse sermão que nós temos, nós podemos pregar a palavra de Deus. Então, tudo que envolve essa questão da pregação da palavra entra nesta matéria chamada homilética, né? E para além da definição que está aí, eu trouxe aqui para a gente meditar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre o valor da homilética, né? O valor da homilética, porque há muitas pessoas que têm um preconceito, né? Tem pessoas que pensam que quando se fala em homilética, quando vamos melhorar a pregação, tem pessoas que pensam que as pessoas estão dizendo assim, nós queremos mudar a mensagem, né? Como o pastor Micael estava falando, mudar a mensagem, mudar o que nós vamos falar para as pessoas, né? Já teve até alguém dizendo aí, um teólogo, que nós precisamos atualizar a Bíblia, mas isso não é verdade, né?
A homilética não vem para atualizar a Bíblia. A homilética não vem para mudar a mensagem. A homilética, ela vem para melhorar a forma na qual nós estruturamos a nossa mensagem, então, consequentemente, nós pregamos a palavra de Deus. Tá? A pregação, nós sabemos, irmãos, é algo espiritual, é algo espiritual. Deus age através da pregação. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele convence da justiça, do juízo e do pecado. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A homilética não vem negar isso. A homilética, ela tem essa consciência dentro dela, nós temos a consciência disso, de que a pregação da palavra de Deus é algo espiritual. Mas sendo algo espiritual, nós estamos o quê? Quando nós estamos pregando a palavra, nós estamos falando o quê? Das coisas de Deus, das coisas dos céus, do mundo espiritual. Mas nós não estamos falando a anjos, não estamos falando a espíritos, nós estamos falando para pessoas, nós estamos falando para o intelecto, estamos falando para a mente das pessoas. Então quem nos ouve não são anjos, quem nos ouve não é Deus, quem é o objetivo de ser alcançado na pregação não é Deus, pelo contrário, na verdade é o ser humano. Então nós estamos falando de coisas espirituais e tratando algo espiritual, mas nós estamos falando para pessoas naturais, para pessoas que têm o quê? Uma vida, pessoas que têm sentimento, pessoas que têm uma mente, a pessoa que tem um cérebro, a pessoa que pensa, a pessoa que tem as suas experiências, e é nesse sentido que a homilética, ela vem o quê? Somar para que a mensagem, ela seja estruturada da melhor forma, ela seja pregada da melhor forma, e para isso, ela atinja o seu objetivo. Então nós pregamos para a mente e o intelecto das pessoas. Então, as pessoas precisam entender o que nós estamos pregando. Quando nós falamos para as pessoas, estamos tentando atingir um objetivo. E o salmista vai dizer no Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, o salmista está dizendo o quê? Que o templo é lugar de aprendizado. A pregação é o momento em que as pessoas precisam aprender. A pregação é o momento em que a mente humana, ela precisa ser chamada à sua atenção. E quem faz isso? Somos nós em primeiro lugar, porque somos nós que estamos com a palavra, nós que estamos com o microfone na mão, e a igreja, ela está olhando para nós. E quando a gente fala de questão de homilética, de atenção, as pessoas, ainda mais hoje, nós vivemos um tempo, irmãos, de que as pessoas não conseguem mais focar nas coisas. Você já viu esse negócio de rede social, pastor Miquel? A gente não consegue mais focar, a gente pega o celular, a gente fica num vídeo, outro vídeo, uma mensagem, outra mensagem, olha aqui, a gente não consegue focar, a gente chega no computador, começa a ler um negócio, parece um barulhinho, parece alguma coisa, a gente já dispersa, já esqueceu de tudo. Então, ainda mais hoje, no século 21, irmão, nesse tempo de redes sociais, em que as pessoas querem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, onde as pessoas não têm tempo, não têm paciência para nada, se alguém chega e começa a pregar, e essa mensagem não chama a sua atenção, a sua mente, ela vai começar a vaguear pelas coisas. Vai começar, então, em primeiro lugar, nós estamos tratando de algo espiritual, ou seja, há uma luta, e Jesus falou sobre isso na parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e o diabo está fazendo o quê? Está com todos os seus ardis e com toda a sua força, querendo que essa semente não penetre no coração das pessoas. Então o diabo faz de tudo para isso, ele faz de tudo, Então, se nós estamos falando de algo espiritual, de algo seríssimo, que é a pregação da palavra de Deus, ainda mais nesse sentido, nós precisamos ter o quê? A mulher, ela chega nesse valor para fazer o quê? Para captar a atenção das pessoas, para as pessoas olharem e dizerem assim: olha, a mensagem que essa pessoa está pregando é importante, essa pessoa tem algo a dizer,
essa pessoa tem algo que vai acrescentar na minha vida. Eu preciso escutar o que essa pessoa diz. E a homilética, ela vai trabalhar tudo isso, tá? Vai trabalhar tudo isso. Então, o salmista vai dizer que aprender no seu santo tempo. Então, a pregação é o momento de quê? É o momento de nós aprendermos, né? E a mente, irmãos, a mente humana, ela trabalha de forma organizada, né? Trabalha de forma organizada, né? Você já viu lá na escola, quando nós vamos estudar na escola, né? A gente estuda primeiro estudo português, depois é matemática, depois história, geografia. Um momento nós tiramos para nós aprender um determinado assunto, uma determinada matéria. Por quê? Porque isso vai ajudar o que? Na organização da mente, para que a gente possa ter, né, esse entendimento mais fácil, mais consolidado na nossa mente. Pensemos na escola. Se a gente chega na escola e alguém começa a falar sobre história, como foi criado, né? Como foi criado o mundo, o que aconteceu com os povos, e as pessoas começaram e passaram por aqui, passaram por ali, aí já vai entrar na geografia. Quando entra aqui, eles vão entrar neste monte, esse vale, isso aqui que acontece, e eles aprenderam a contar. Por falar em contar, nós vamos aprender matemática agora. 1, 2, 3, 4, 5, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, e vai entrar e vão continuar andando, e vai entrar em um rio, lá dentro do rio já vou começar a estudar biologia, e vão dizer que lá tem fungos, lá tem algas, lá tem todo tipo de ser vivo. A nossa cabeça, ela vai ficar o quê? Vai guiando, e no final a gente vai falar assim, eu não aprendi nada. E às vezes na pregação da palavra, tem pessoas que vão pregar, e falam, né? Mas no final, a gente não entendeu, a gente entendeu algumas coisas, mas a gente falou assim, o que ele queria dizer mesmo? Qual que é a moral da história? O que eu tenho que fazer? Como eu devo agir? Sobre qual tema que ele estava falando? Então, a homilética, ela tem este valor, de trabalhar o que, irmãos? A eficiência do sermão. E quando falamos de eficiência, é falar de algo, fazer as coisas do modo correto, né? Eficiência e eficácia. Há uma diferença entre eficiência e eficácia. E alguém já disse que a seleção brasileira de 82, ela foi eficiente, ela jogou muito bem, ela jogou bonita, ela encheu os olhos, mas no final ela não ganhou a Copa. Ou seja, ela foi eficiente, mas não foi eficaz. Já a seleção de 94, não jogou tão bonito, não jogou tão bem, mas no final ganhou a Copa. E como isso entra na pregação da palavra? Nós não temos controle sobre o resultado da pregação, porque o que nós queremos quando pregamos é que todas as pessoas se convertam. É que todos aqueles que estão fazendo coisas erradas, eles parem de fazer as coisas erradas. Eles deixem de fazer o que desagrada a Deus e começam a fazer o que agrada a Deus. Nós queremos fazer. E como pregadores, muitas vezes, às vezes a gente para e quer o quê? Abrir a cabeça das pessoas e dizer, pelo amor de Deus, entenda, faça isso, não faça aquilo. Mas nós podemos controlar as pessoas? Não. Nós não podemos obrigar as pessoas a fazerem o quê? O que a Bíblia quer, o que Deus quer que elas façam. Nós não podemos fazer isso. Mas o que nós temos controle é de passar a mensagem da melhor maneira. É de passar essa mensagem de forma que as pessoas entendam. Passar essa mensagem de forma que as pessoas, ela chegue a mensagem na sua mente e ela diga assim, olha, essa pessoa disse isso, Deus quer de mim isso, Deus não quer que eu faça mais isso. Aí o resto, irmão, é com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é que convence da justiça, do juízo e do pecado. Não somos nós. Mas o que nós podemos controlar é o quê? A eficiência. Fazer, pregar da melhor forma. Amém? Então, a homilética, ela vem nesse sentido de melhorar a transmissão do nosso sermão. De fazer com que o sermão, ele seja transmitido da melhor forma e de que as pessoas, elas tenham, né, a atenção e elas entendam a pregação da palavra de Deus. Aí nós colocamos aí elementos formais do sermão. E quando nós falamos, irmãos, de estrutura, né? Essa aí é uma estrutura básica do sermão. Nós vamos aprender hoje 3 tipos diferentes de sermão, mas em todos eles nós vamos ter, né, a maioria desses elementos aí, que são elementos formais de todo o sermão que nós podemos desenvolver a partir do entendimento, do conhecimento da homilética. Em primeiro lugar está o tema, né? O tema que nós vamos pregar, o texto base que nós vamos trabalhar, e nós vamos ter também uma parte de introdução à mensagem, tá?
E depois depois da introdução, nós vamos fazer uma transição e nós vamos ali para as divisões. Ou seja, as divisões é o período que nós vamos articular, né? Nós vamos argumentar a respeito do que nós estamos pregando. Isso está aí também na sua apostila, você pode consultar. Então, esse aqui é o corpo do sermão. Lá nós temos o tema, temos o texto e a introdução, e este aqui é o corpo no qual nós iremos aqui fazer o desenvolvimento da mensagem que nós vamos pregar. Coloquei a primeira divisão e a discussão ali dentro, né? A transição para a segunda divisão, discussão, transição. Em terceiro e último, em penúltimo lugar, está a aplicação, ou seja, nós vamos pegar essa mensagem que nós pregamos e vamos aplicar na vida das pessoas. Porque a mensagem, ela precisa ser aplicada. A Bíblia precisa ser vivida. O que nós estamos falando, nós temos que ser capazes de pegar e aplicar na nossa vida diária. Então a aplicação, ela vai aplicar a mensagem na vida das pessoas, e a conclusão é o momento no qual nós vamos fechar, nós vamos recapitular, nós vamos consolidar todo o conhecimento que nós passamos em nosso sermão. Pode passar, por gentileza? Deixa eu... Não, pode voltar. Pode voltar, por favor. Obrigado. Então, irmãos, o tema é muito importante, porque é sobre aquilo que eu estava falando, para que as pessoas elas tenham uma noção e elas tenham um direcionamento sobre o que nós vamos falar, né? O tema, ele vai direcionar a mensagem do pregador, e sempre que possível você pode desenvolver, e é recomendável que você desenvolva um tema para a sua mensagem. Para quê? Para que as pessoas já tenham uma expectativa no seu coração sobre o que vai ser falado, né? Por exemplo, se você levantar um tema e dizer, como vencer a ansiedade. Irmãos, o tema da minha mensagem hoje é, como vencer a ansiedade. O ansioso já vai falar assim, opa, preciso vencer a ansiedade. Estou vivendo muito ansioso, estou vivendo muito ansiosa. O que essa pessoa vai falar para mim é importante. Eu preciso disso para a minha vida. Então, você já chama a atenção da pessoa e já delimita um assunto e diz assim, nós vamos falar sobre isso. O tema é importante. Esse tema vai guiar toda a sua mensagem e vai aplicar, então, vai dar nas pessoas uma expectativa a respeito deste tema. O texto é o texto base que nós vamos trabalhar, né? É o texto que nós vamos basear. Claro que há diferentes tipos de sermão, né, pastor Domar? Então nós vamos trabalhar um determinado texto, tá? A introdução é o momento em que nós vamos então efetivamente iniciar a pregação da palavra, tá? A introdução, irmãos, ela é muito importante e nós temos que ter bastante atenção e também bastante criatividade quando nós vamos desenvolver a introdução, porque este é um dos momentos mais importantes, irmãos. Alinhado também à questão do tema, né? A introdução é o momento no qual você vai cativar a mente e a atenção das pessoas. Porque se nós já começarmos a pregar desanimado, triste, cabisbaixo, se a gente já começar a falar uma coisa que a pessoa não se identifica com aquilo, né? A gente trabalha, todo mundo trabalha, está todo mundo cansado, às vezes a pessoa está com sono, e a pessoa começa a pregar e começa a falar e não capta a atenção da pessoa. Daqui a pouquinho a pessoa vai dizer assim, quer saber, eu vou resolver minhas demandas aqui, eu vou voltar para a minha ansiedade que eu estava. Então a introdução ela é importante para nós captarmos a atenção das pessoas, né? Nós podemos, por exemplo, fazer uma pergunta para as pessoas. Nós podemos criar o quê? Essa conexão com o auditório que nós estamos pregando. Você é ansioso? Você sofre de ansiedade? Você já teve crise de ansiedade? Você conhece alguém que já teve depressão? Você conhece alguém que está sofrendo a morte, alguma coisa, alguma questão? Nós podemos fazer uma pergunta. Nós podemos trazer alguma notícia, alguma notícia que esteja acontecendo, né? Quando nós estamos assistindo o jornal, nós podemos fazer uma conexão com algum
tema que está em voga na mídia, algum tema que está em voga, né, na sociedade. Nós podemos pegar isso e trazer o quê? A atenção das pessoas. A introdução é muito importante para que a gente possa prender a atenção delas e essas pessoas olharem e dizerem assim: essa pessoa tem algo interessante e importante para me dizer, eu preciso prestar atenção. Tá? Então a introdução ela vai trazer, vai ter essa grande importância desses primeiros 5 minutos, aproximadamente 5 minutos que nós temos para captar a atenção da igreja para nós. Então nós vamos aí você pode usar a sua criatividade, você pode usar pergunta, você pode usar alguma coisa de algum jornal, você pode usar alguma coisa diferente, né? Alguma coisa inusitada, alguma coisa que as pessoas não esperam, né? Uma vez eu me lembro que eu fui pregar um sermão sobre sonhos, e eu iniciei a minha pregação dizendo assim: I have a dream. Aquele discurso famoso do pastor Martin Luther King, dizendo: eu tenho um sonho. As pessoas falam assim: opa, mas já começou o sermão falando língua estranha? I have a dream. Todo mundo olhou para mim e disse: uai, o que esse homem está falando? Então é uma forma das pessoas, você captar a mente das pessoas nessa introdução. Use a sua criatividade, né? Pegue outros exemplos para que você possa ganhar a atenção das pessoas. Ele vai fazer então uma transição, né? Que é essa introdução, você vai introduzir o tema que você vai falar, né? E você faz uma transição para a sua primeira divisão principal, ou seja, a sua primeira argumentação, né? Como vencer a ansiedade, confiando em Deus, por exemplo. Como vencer a ansiedade, colocando as suas dificuldades em oração nas mãos, né? Entregando as suas dificuldades a Deus, né? Isso seria uma das divisões, a primeira, a segunda, a terceira divisão. E aqui dentro dessa divisão nós vamos o quê? Começar a nossa argumentação. E por isso que nós vamos o quê? Delimitar a partir de um tema, nós vamos trabalhar neste tema cada uma dessas divisões. Quando separamos uma divisão, explicamos essa divisão. Quando vamos para outra divisão, explicamos a outra divisão, não é? Aí depois nós podemos aplicar, ou ainda no meio do sermão nós podemos aplicar, né? Ou seja, pegar essa mensagem que você está dizendo e fazer que as pessoas, elas cumpram isso na sua vida diária. Ao final nós podemos, então, dar a conclusão, que seria a consolidação, né? A reafirmação, a lembrança de tudo o que foi dito no nosso sermão. Então, o tema é a síntese do assunto, o texto é o texto base que será usado, está aí na apostila, as divisões principais são as seções nas quais estará dividido o sermão, formando o corpo e que contribuirão para a sua unidade. Elas promovem a clareza das ideias, a unidade de pensamento, ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão, esclarecem os pontos do sermão e ajudam na memorização da mensagem por parte da congregação. Essas são elas ali, ó. Primeira divisão principal, segunda divisão principal. Aí dentro delas vem a discussão, é o desdobramento das ideias contidas nas divisões principais. Consiste no conjunto de fatos, ideias, citações ou argumentos relacionados pelo pregador com a finalidade de levar o ouvinte a tomar uma decisão. Tá? Ele fala sobre a transição, depois a introdução nós já falamos. A aplicação é o processo no qual se aplica diretamente e pessoalmente a verdade ao indivíduo para persuadi-lo a reagir de modo favorável. Conclusão, possui função vital para o sermão. Pode ser elaborada por vários métodos como por meio da recapitulação, demonstração e às vezes até com aplicação. É usada para sintetizar todas as verdades na mente dos ouvintes. Tá? Algo também interessante na finalização, se no início também é importante, na conclusão também é muito importante. Nós precisamos fazer o máximo para que o final do sermão ele seja positivo. Tá? Nós não podemos terminar o sermão com tristeza, com morte, com dor. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de vida, porque o nosso Deus é um Deus de restauração, porque o nosso Deus é um Deus de cura. Então, independente do tema que você esteja pregando,
nunca termine de modo negativo, termine sempre de modo positivo. Podemos estar pregando até contra o pecado. Irmãos, por que nós não podemos pecar? Porque nós devemos abrir mão do pecado, né? Às vezes é uma mensagem dura, às vezes é uma mensagem de exortação, mas no final nós não podemos terminar o quê? Condenando as pessoas. No final nós podemos fazer o quê? Irmão, Só pegando esse gancho aí da conclusão, quero dar um exemplo aqui. Amém. Uma certa vez eu vi um pregador pregando uma mensagem, e na verdade sobre Uzias, o rei Uzias. E a história do rei Uzias é bem trágica no final, né? Ele falou tudo certinho, e foi aqui na nossa igreja, mas no final ele não deu uma saída. O final da mensagem dele foi: e Uzias morreu isolado numa casa com lepra e morreu lá. Pronto, não aplicou, não deu uma conclusão, a gente ficou, né? Então assim, terminou o sermão para baixo e não dando uma saída. O que ele poderia falar? Irmãos, olha, não faça como Uzias, né? Ele teve essa atitude, mas você pode mudar a sua vida, e fazer o fechamento da palavra jogando para cima, e não, terminou assim, morreu, lascado, e é isso mesmo, irmão, amém? Então, vamos, eu fiquei com depressão no final da mensagem, entendeu? Então, é um exemplo clássico, né, Miqueias? Verdade, verdade, obrigado, pastor, verdade, é dessa forma, porque, deixa eu só tomar uma água. Isso, olha. Isso é muito bom. A gente fala aqui rapidinho. Lembrando disso que o pastor Micael falou, eu lembro dos profetas, Miqueias. Os profetas sempre, por mais dura que seja a mensagem que eles traziam para o povo, seja de juízo, vocês estão com idolatria, vocês estão se prostituindo com outros deuses, com outras tradições, mas sempre Deus, ele mostrava por último o seu amor, a saída. Vocês estão aqui, mas vocês podem estar na posição que eu quero, basta vocês se arrependerem, se converterem de seus maus caminhos. Então assim, a mensagem precisa ter isso, né? Ela, se tem uma coisa errada, ela precisa ser exposta, mas junto com a exposição da falha, precisa vir o quê? Como que eu vou vencer? Como que eu vou agir de acordo com o que Deus quer? Então sempre pegar essa linha da própria Bíblia, né? Verdade. Obrigado pela contribuição. Que bênção. Aí, irmãos, então, por mais que a mensagem seja dura, nós temos que no final reafirmar que há salvação, há restauração em Cristo Jesus, que Deus tem uma nova história para as pessoas, senão vai sair igual o pastor Micael, nosso irmão André falaram, as pessoas tristes, cabisbaixas, depressivas, né? Então o final também é uma parte de muita importância no sermão. Aí eu já vou entrar aqui, pode passar, por favor? Nós já vamos entrar agora nos tipos de sermão. Já está, tipos de sermão. Ele vai dizer aí na apostila, há muitos tipos de sermão e vários meios de classificá-los, né? Então nós, em primeiro lugar, a minha parte ficou aqui, de eu passar para os irmãos a sermão temático. Já estou partindo para o final, já um minutinho, 5 minutinhos e finalizamos. O sermão temático, irmãos, ele é um determinado tipo de sermão. Ele é um sermão que ele é guiado, como o próprio nome diz, por um tema específico. Então o sermão temático, nós vamos guiar ele a partir de um tema. Definição aí está na apostila. Sermão temático também é chamado de sermão tópico ou de assunto, é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independente do texto. Tá? Então, o que significa isso, irmãos? O sermão temático, nós vamos pregar um sermão temático, nós vamos trabalhar um determinado tema na nossa mensagem. Eu disse agora há pouco um tipo de um tema, né? Como vencer a ansiedade. Este é um tema que nós podemos trabalhar. E o sermão temático, ele vai fazer o quê? Com que o nosso assunto gire em torno deste tema. Então, nós podemos definir um determinado tema e dizer assim, eu vou pregar este tema. E a partir deste tema, nós vamos então desenvolver as divisões da nossa mensagem. Tá? Eu coloquei alguns temas aqui. Um tema, né? Razões para a oração não respondida. Então, você vai lembrar daquela, e está aí na sua apostila também, da estrutura formal do sermão, no qual você vai desenvolver o seu sermão, né? Lá tem um tema, tem um texto, a introdução,
a aplicação, a conclusão. Isso vai ter em todos os sermões. Todo sermão precisa ter introdução, aplicação, conclusão, vai ter o texto, né? Vai ter o tema. Todos os sermões vão ter. Eles vão divergir entre si na forma com que vai ser exposto. O sermão temático, ele responde a um tema. Então, o sermão temático, irmãos, para pastores locais, é um sermão muito bom, porque você pode fazer o quê? Direcionar um tema específico para você pregar, né? Então, você que é pastor, você que prega na sua igreja, você conhece o seu rebanho, você conhece as dificuldades do seu rebanho, né? Você visita, você escuta as pessoas, você conhece as pessoas que você está pastoreando. E o sermão temático vem como uma ferramenta para fazer o quê? Com que as pessoas sejam instruídas a respeito de um determinado tema. Ou seja, o povo da minha igreja não ora, né? Em vez da gente, né, dar uma saída, é uma saída. Agora, tem pessoas que irmão, mas as pessoas não querem orar, falam em cima do altar e faz com que as pessoas ainda mais se afastem. Faz com que as pessoas ainda mais assim, mas, né, eu vou orar por obrigação, vou orar porque alguém está falando. O sermão temático vem como uma ferramenta para fazer assim, para fazer o quê? Olha, por que nós devemos orar? Né? As pessoas da minha igreja não estão orando. Por que devemos orar? Você chega lá, desenvolve seu sermão e chega lá, irmão, hoje no domingo, nós vamos aprender por que nós devemos orar. Né? Então, você vai trabalhar a partir deste tema. Você tem um tema e você vai fazer o quê? Uma pesquisa bíblica a respeito deste tema, né? Ou seja, o que a Bíblia diz sobre por que nós devemos orar. Aí nós vamos caminhar por toda a Bíblia e pegar exemplos e pegar o quê? Lições em toda a Bíblia Sagrada, nas quais o Senhor diz assim, olha, você deve orar por isso, para vencer a tentação, você deve orar para o quê? Para ter mais comunhão com Deus, né? Você deve orar para estar mais perto do Senhor. Essas são as divisões que nós vamos fazer e desenvolver no nosso sermão. Então, o sermão temático, irmãos, quando você tiver com alguma dificuldade na sua igreja, você pode pegar ele e dizer assim, as pessoas da minha igreja não estão fazendo alguma coisa específica, ou estão fazendo algo, estão pecando, né? Estão deixando de fazer algo. Então, nós podemos instruir as pessoas a respeito disso, porque isso é uma função que o pastoreio tem. De o quê? De guiar as pessoas a pastos verdejantes. Não é só ser profético, né? Amém. Porque às vezes o pastor, ele pensa, não, a nossa igreja é profética, é só profetizar milagre. Não, nós temos também a incumbência de instruir, de ensinar, né? O pastor é isso, é para direcionar as ovelhas. É Verdade, isso? obrigado, pastor. Verdade. Direcionar, né? Então, nós oramos para que as pessoas mudem, mas nós também temos que ensinar para elas o caminho. Dizer assim, olha, para você mudar, para as coisas acontecerem, para as coisas mudarem, você precisa ir por este caminho. E o sermão temático, ele tem essa função muito importante. Você pode pegar alguma necessidade que o Espírito de Deus te guie, e alguma necessidade que você veja que a sua igreja precisa aprender a respeito disso, e você pode então aplicar com relação a isso. Alguém falou? Não. Sermão temático, então, ali, tema, vai girar sempre em torno do tema. Razões para oração não respondida. Porque tem gente que ora, e as coisas não acontecem. Tem gente que ora muito, né, irmãos? Mas assim, pastor, estou orando, mas nada está acontecendo, né? Lembrando, Miquel, que isso aí já é uma mensagem, né? Verdade. Os irmãos podem pegar isso aí, pregar nas congregações, pregar no culto. Verdade. E desenvolver ela. Verdade. Ótimo, bom Verdade. demais. Realmente, né? Irmãos, os irmãos estão queixando que só ora, né? Esses dias tinha uma pessoa que falou para mim, dizendo assim, meu joelho está até roxo de tanto orar. Aí você olha para a vida da pessoa, exatamente. Aí às vezes a pessoa está fazendo, né? Está orando o quê? Qual que é a resposta que ela quer? Ela quer que Deus mate uma pessoa que ela não gosta. Pode orar 50 anos, essa oração nunca vai ser respondida. É mais fácil Deus matar ela, né? Do que Deus matar quem está mandando ela matar, né? Então não é a pessoa orar e dizer assim, eu quero que Deus mate. É o meu coração mudar e dizer assim, eu preciso perdoar, porque Jesus me mandou, pecado no coração. Jesus mandou eu perdoar 70 vezes 7. Então você que está com amargura no seu coração, querendo que Deus mate alguém,
você está em pecado. A sua oração não está sendo respondida por isso. As suas outras orações também não vão ser respondidas. Você precisa de conversão. Você precisa de mudança. Então esse sermão temático é muito bom. Esta modo de trabalhar é muito bom e eu coloquei razões para a oração não respondida. Aí o texto, irmãos, nós pegamos aí o texto Tiago 4:3, né? Ele vai dizer lá assim: pedis e não recebeis. Eu só coloquei a parte A, tá? Este é o texto. Você pode, irmãos, hoje nós vamos pregar sobre, né, um tema, razões para a oração não respondida. Abra sua Bíblia, Tiago 4:3. Tiago vai dizer: pedis e não recebeis, né? Aí, por que nós estamos orando e a nossa oração não está sendo respondida? Em primeiro lugar, porque nós estamos pedindo mal, para os nossos próprios deleites. Nossos desejos estão sendo egoístas, nosso coração está sendo egoísta, a nossa forma de agir não está correta, porque nós queremos o que? As coisas para a nossa glória, nós queremos as coisas só para servir a nós, né? Então nós estamos pedindo mal, nós estamos pedindo coisas erradas, estamos pedindo coisas que não são da vontade de Deus, que não estão no centro da vontade de Deus, então nós estamos pedindo mal, por isso nós estamos recebendo. Nós estamos pedindo o quê? Nós estamos pedindo e não recebendo porque o nosso coração está em pecado, porque há separação entre nós e Deus e o pecado. Isaías vai dizer sobre isso, né? Há pecado no nosso coração, e eu coloquei como texto base dessa divisão Salmo 66:18, né? E nós vamos lá pegar Salmo 66:18, deixa eu até pegar aqui rapidinho, Salmo 66:18. Ele vai dizer Salmo 66:18: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, está dizendo, se eu estiver com a iniquidade no meu coração, se eu não estiver com o coração verdadeiramente convertido, se eu não estiver andando segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não adianta eu orar, porque Deus não vai atender as minhas orações. Inveja. Isso, exatamente. Tudo quanto é tipo de pecado, tudo quanto é tipo de coisas que desagradam a Deus, vão estar aí, irmãos, em pecado no coração. Porque Deus, ele vai ouvir o quê? A partir do que? Deus trabalha a partir da obediência. Deus trabalha no meio da obediência. Deus não ouve os desobedientes. Então nós podemos aplicar isso e dizer, você está com raiva no seu coração, você precisa reatar os seus relacionamentos. Você precisa pedir perdão. Você está maltratando a sua esposa, você precisa reatar com ela. Você precisa decidir no seu coração e mudar o seu tratamento com a sua esposa. Deus não está agradando da sua atitude. É por isso que você está orando e Deus não está te escutando. Em terceiro lugar, duvidar da palavra de Deus. Provérbios 28:9. Leio para os irmãos aqui rapidamente. Provérbios 28:9. 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Desviar seu coração da lei do Senhor, duvidar da lei do Senhor até a sua oração é abominável. Então veja que nós definimos um tema para a nossa mensagem de acordo com o quê? De acordo com a necessidade da congregação, né? E nós fizemos isso aqui. Mas nós não podemos também ter uma atitude, né, de que eu digo isso com muita humildade, tá? Sabendo que os irmãos, a maioria, todos os irmãos têm muito mais experiência na pregação do que eu, mas às vezes a gente vê uma pessoa que, por exemplo, ele vê algum problema com uma pessoa específica. Uma pessoa está fazendo algo na igreja, está bagunçando a igreja, está com atitude errada, e por ele não querer chegar nessa pessoa e corrigir essa pessoa, aí ele pega esse problema que só essa pessoa tem e traz para todo mundo, e ele pede 40 minutos de mensagem, no qual ele deveria, por exemplo, chegar com essa pessoa e dizer assim, olha, você está com esse problema, né? Você precisa resolver isso, né? Não aquele sermão, né, carapuça, para uma pessoa específica, mas uma necessidade da igreja, né, da congregação em geral, tá bom? Pode passar mais uma, não sei se tem, mas eu acho que acabou. Não, né? Obrigado. Irmãos, então, basicamente é isso, tá? A apostila está aí. Você pode, então, no sermão temático, definir um tema e, a partir desse tema, trabalhar e trazer respostas para a congregação. E na apostila tem outros exemplos aí, né? É verdade. Outros esboços aí. É, verdade. Tem... Como exemplo. Sim, verdade. Algumas coisas que Deus pode fazer, né?
Deus pode salvar, pode guardar, pode socorrer, pode conceder graça, né? As características do amor de Cristo, é um amor divino, João 15,9, né? Você lê João 15,9 e aplica, né? Um amor divino, um amor inalterável, um amor constrangedor, um amor sacrificial. Então, esse tipo de sermão é um sermão que vai o quê? Ajudar na instrução da igreja, no entendimento, no direcionamento das pessoas para a glória de Deus. Amém? É só até aqui. Eu agradeço, em nome de Jesus. Só mais uma, enquanto o pastor Lindomar chega, só uma sugestão de leitura. Esse livro aqui, irmãos, Como Preparar Mensagens Bíblicas. Como Preparar Mensagens Bíblicas, é o sermão do James Braga. É um livro muito bom, é um livro de introdução muito boa, um livro com uma linguagem muito fácil, muito intuitiva. Tem muitos exemplos aqui que nós podemos pegar também e aplicar. Então, é uma leitura recomendada para todos os irmãos, Como Preparar Mensagens Bíblicas, do James Braga. Amém? Se os irmãos depois quiserem dar uma olhadinha comigo, estará ali para os irmãos verem, em nome de Jesus. Então, quem está gostando aí? Tá bom, não tá? Bem prático, é isso aí. Pai do Senhor, meus irmãos, confesso que eu estou com vergonha. Estou acostumado. Vamos ler Timóteo 2. Timóteo 2,2 diz assim: o que ouvistes de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar a outros. Então, o que a gente está fazendo aqui é trazer para vocês o conhecimento e que vocês possam ser esta próxima pessoa a transmitir a alguém. Esse conhecimento tem que crescer e tem que ir avante. Amém? Então, nós estamos falando de homilética, né? Como o evangelista Miqueias já ressaltou. A homilética, ela é a arte que trabalha a questão da pregação, a arte de falar, por assim dizer, de uma forma geral, e a gente traz ela para dentro da questão da pregação do evangelho. Então, dentro da arte de falar, a gente tem a questão de falar, a postura, gestos, e por aí vai, né? O pastor Micael vai dar uma colocada melhor nisso aí depois, vai ser muito bom. Então, a minha parte aqui é falar sobre o sermão textual, certo? E eu gostaria de falar para vocês, como ele colocou aqui aquela estrutura, todos nós vamos se utilizar dela, né, dessa estrutura, e a questão é o seguinte, que eu aprendi que o sermão, a pregação, ela é como um voo de um avião. Então, você, quando está ali correndo para subir, você está na introdução. Se você fizer uma boa introdução, você terá um voo perfeito. Mas se você pecar nessa introdução, o voo vai ser turbulento. Obrigado, Miqueias. Então, quando você voa, você está ali no corpo do sermão. Quando você desce, você está na ideia da aplicação e a conclusão. Então, se o começo for perfeito, o corpo ou, né, a discussão vai ser perfeita e o pouso também vai ser perfeito. Então, tudo começa com uma boa introdução. E para isso você precisa ler muito. Um dos maiores pregadores, né, do Brasil, o Hernandes Dias Lopes, ele ensina que se você for pregar um texto, você precisa ler no mínimo 10 vezes, até chegar mais ou menos um ponto em que você consegue falar sobre aquele texto sem olhar na Bíblia. Aí você está
no começo para pregar. Amém? Então vamos lá. Definição do nosso sermão textual. O sermão textual ele é aquele que as divisões elas derivam do texto. Tem aí, Fábio, aquela partezinha, não deu certo não? Para colocar? Então, vai pela apostila aí mesmo. Eu vou pela apostila, que eu tinha passado a parte da apostila para colocar aqui, mas não vai dar certo. Então, a definição é que o sermão textual é aquele que as divisões principais deriva de um texto, né? Constituído de uma breve porção da Bíblia. Então, como o Miqueias disse, temático, a divisão vem do tema, textual, a divisão vem do texto. E aí o pastor Wendel vai falar depois do expositivo, e aí ele vai trazer essa definição. Mas como o Miqueias já trouxe a definição, eu estou trazendo dele para vocês ter um direcionamento na ideia de saber dividir o que é textual, o que é temático, o que é temático, o que é textual, certo? Então, dentro dessa questão do textual, as divisões principais, que são... Põe aquele do Miqueias para mim, por favor, o presbítero Fábio, aquele lá da estrutura, tá? Porque aí vai dar para os irmãos entender melhor. Então, as divisões principais, que é aquela parte do corpo do sermão, elas derivam do texto. Você vai ler o texto vai te dar as divisões, e você, das divisões, você vai tirar o tema. Então, veja que o temático, você pega um tema e dentro do tema você divide, você traz as suas divisões. Então, está lá o tema lá. Ele deu aqui a ideia de um tema que é orações não respondidas. Então, o tema já está falando. A ideia é quais são as orações não respondidas. Você vai lá na Bíblia procurar versículos para colocar nas suas divisões. No textual isso não acontece. No textual eu não posso sair do texto, só posso sair, pegar algum outro texto, qualquer uma outra concordância, só apenas para fazer algumas afirmações, mas a minha divisão tem que estar dentro do texto, não posso sair do texto. Quem entendeu? Agora vai ficar mais fácil, tá certo? Então é aqui, ó. Então, diga comigo, textual é aquele cujas divisões deriva do texto, e as divisões dá o tema. Então, das divisões você tira o tema, tá bom? Vamos lá. Ele nos coloca a ideia de passos para a elaboração de sermão textual. Primeiro passo, você precisa escolher um texto. Se fosse o temático, você precisava escolher um tema. Vou colocando sempre os dois lado a lado, para vocês ficar bem tranquilo aí, para não misturar os dois. Porque aqui é uma homilética, não é omelete não vai, né? Então vamos lá. Então, o primeiro passo, você escolhe o texto, né? No segundo passo, aí ele já dá um texto aqui para a gente, Esdras 7:10, que ele diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, o primeiro passo, diga comigo, o primeiro passo, escolho o texto. Segundo passo, retire do texto as divisões principais e o tema. Então, o segundo passo vai ser o quê? Tirar do texto as divisões e também o tema. Mas primeiro eu preciso tirar as divisões, porque é elas que vão me dar a direção para o tema, certo? Então,
Esse processo ele deve ser realizado através de uma correta interpretação do texto. Então você tem que interpretar bem o texto para você saber o que você vai tirar de lá, certo? Na ideia de pregação, gente, é utilizado 3 matérias, tá? Uma delas é a exegese, para a gente fazer um negócio bem profundo, exegese, que ela vai traduzir do original, a hermenêutica, que ela vai cavar a ideia do texto, vai trazer toda a ideia do texto, e a homilética é onde você vai colocar em ordem para pregar. Quem está entendendo? Então, aqui é uma questão mais prática, não dá para a gente passar isso, mas a gente tem como sugestão um curso, para quem quiser participar, fazer o mexão aqui, né? Curso de teologia básico, que nós estamos dando aí, na nossa igreja, já tem 10 anos que a gente dá esse curso. Então, quem quiser aprofundar mais, nos procure depois para fazer o curso, porque aí você vai buscar mais informações, tá certo? Então, nesse segundo passo, eu preciso fazer o quê? Retirar as divisões e o tema. Diga comigo, segundo passo. Retirar do texto as divisões e das divisões o tema. Então, as divisões vai me dar o tema, beleza? Então, vamos ver aí como é que vai montando esse sermão. Como é que eu vou montando ele? Então, primeiro eu tinha um texto. Qual que é o texto? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, como é que ficou a nossa divisão? Gente, é só olhar para o texto e perceber que cada divisão está, a primeira divisão vem, aí a segunda já vai ser a partir de uma vírgula, porque ele está dando aí uma outra linha, né, da frase, ele vai trazer outra vírgula, trazendo mais uma divisão. Está bem aí, ó, presta atenção. Porque Esdras tinha disposto o coração para, olha aí, ó, ele já dá a primeira divisão, buscar a lei do Senhor, vírgula, a segunda divisão, e para cumprir, está vendo? Já a segunda divisão, e terceiro, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, montando direitinho aí, como é que ficou? Primeira divisão, Esdras decidiu estudar a lei do Senhor. Veja que tem uma palavra-chave para a divisão. No texto, você vai escolher as palavras-chave. Quem está entendendo? Então, vai anotando aí, porque não está tudo na apostila, né? A gente vai dando umas dicas aí. Então, escreva aí do ladinho aí, olha, o texto, eu vou retirar como se diz para mim... Pastor, nesse aqui Sim. faltou o tema. No caso, o tema desse aqui seria o quê? Não, ele vai dar o tema depois das divisões. Tá. O sermão textual começa com texto, ok. Divisões, tema, Sim. aí depois. Isso. Seguindo a ordem aí, veja bem, que há uma palavra-chave. Qual que é a palavra-chave do primeiro ponto aí? O coração dele está disposto para quê? Estudar. Buscar, estudar. Está aí. Fazer igual o outro. Irmão, é facinho, irmão. Está aí no texto. Pastor, o problema é que eu já li esse negócio várias vezes e eu não vi. Não é assim quando a gente está começando? É desse jeito. Então vamos lá. Gente, esqueci de colocar meu cronômetro aqui, eu nem sei quando eu comecei. Ajuda aí, quando finalizar, me dá um time aí. Vamos lá. Segundo ponto aí, Esdras decidiu, qual a palavra-chave aí, cumprir a lei do Senhor. Terceiro, Esdras decidiu ensinar a lei do Senhor. Então,
um tema sugerido pela ideia ou pelas ideias tiradas desse texto aí, que sintetiza o corpo do sermão, é o quê? O propósito do coração de Esdras. Porque está no texto também, gente, olha aí, ó, porque Esdras tinha disposto o coração. Dispor o coração é o mesmo que propósito do coração. Qual é o propósito do coração de Esdras? A que ele se dispôs? Aí, a que ele se dispôs são as divisões. O propósito do coração é elevado aí à categoria de tema. Porque o que é o tema? É a síntese do texto. Tema sempre vai ser, pessoal, aquela frasezinha que vai dar a síntese. O que é a síntese? É o resumo, bem resumido mesmo, do texto. Amém? Vamos lá, vamos para frente. Olha o terceiro passo. Então nós já temos um texto, nós já temos um tema, e aí ele vai para o terceiro passo, e ele vai dizer o seguinte: agora é só você elaborar o sermão, utilizando as conclusões dos passos anteriores, você elabora o seu sermão. Naturalmente, não são todas as passagens bíblicas que vai se encaixar nesse tipo de sermão, né? Então, determinados textos, eles não oferecem esse material para tal divisão, e a má escolha do texto aí, ao invés de despertar o interesse dos ouvintes, ele vai causar enfado, certo? Então, eu acredito que aquilo que não encaixar no temático, não encaixar no textual, o pastor Wender vai dar essa solução, que é com o expositivo, né, pastor? O que não encaixar no temático e no textual, deixa comigo, vai estar no expositivo. Vamos lá, prosseguindo aí, olha aí, ó, ele vai nos dar outro texto, preste atenção aí, ó. Tomemos para outro exemplo aqui, João 14:6. Respondeu-lhes Jesus. Quem foi que respondeu? Jesus. Então, fica ligado aí que isso aí já vai dar quase que o tema. Só que nós temos que entender o sentido do texto. Lembra que não é só ir lendo assim e pondo, não. Tem que entender o que é o contexto. Qual o sentido do texto? O que ele está falando? Sobre o quê? Certo? Então vamos lá. Então respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e Jesus está falando isso aonde, gente? Em qual conjugação verbal aí? Ó, a conjugação verbal vai me dizer sobre o que ele está falando. Eu sou, é o quê? Primeira pessoa do singular. Ele está dizendo que não eu seria um dos caminhos, eu sou um dos caminhos, não, eu sou o caminho. Ele está fechando a questão no sentido de que ele é o único caminho. Está vendo? Vocês vão aprender algumas coisas em português aí, que é mais pela questão de falar, mas olha o tanto que o português nos ajuda nisso aqui, ó, para a gente definir o tema. Mas espera aí, primeiro no textual a gente escolhe as depois o tema, tá? Então vamos para a questão das divisões. Então, o que o texto está me dizendo? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele pega aí a divisão aí, ó. Primeira divisão, através de Jesus, o caminho, Jesus é o caminho. Segunda divisão,
Jesus é a verdade. Terceira, Jesus é a vida. E então, da ideia da frase que ele está nos dando, ele vai tirar o tema seguinte: o único caminho para Deus. De onde que ele tirou que é o único caminho para Deus? Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Não é eu sou um dos caminhos, eu sou o. Ele fechou. Então ele é o único. Quem entendeu, diga amém. Então tá bom. Na minha parte aqui, está finalizando aqui, mas eu tenho 5 minutos, eu acho. É isso mesmo, 5 minutos. Então, eu queria que vocês pegassem aí um outro. Pega na Bíblia, eu quero que você pegue a Bíblia aí, vamos lá na Bíblia. Se você tiver um lápis aí, você pode riscar a sua Bíblia ou uma caneta, do jeito que você quiser. Vai lá em Marcos 10, 46. Eu vou pegar um texto muito facinho, muito fácil. Agora aqui já vamos para uma prática que a gente vai pegar já o que a gente aprendeu aqui na apostila e vamos levar para cá. E é o seguinte, eu não vou falar o que é as divisões aqui não. Vocês dão um jeito de achar aí. Mas tem que ser rápido. 10:46. Marcos 10:46. Então vou ler o texto, enquanto vocês vão encontrando aí. Vou beber água aqui, que essa água é ungida. Prestem atenção no texto. E foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíram de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Presta atenção a partir daqui, porque essa primeira parte que eu li, ela é a introdução. Agora eu vou explicar para vocês como é que faz essa introdução aqui. Agora, a partir daqui, a gente vai começar com a questão da divisão. Preste atenção nas divisões. São 7 divisões aí. Vamos ver se vocês identificam, bem rapidinho. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Se tiver condição de colocar aqui não tem ninguém lá, meu Deus. Para colocar aqui no telão aqui seria legal, que aí eu ia mostrando aqui. Jesus parou e disse: chamai. E chamaram o cego, dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Eu queria que vocês identificassem pelo menos uma palavrinha daí. Além de ter as palavrinhas aí, tem também a ideia de dedução. Deduzir o que está acontecendo por uma forma lógica. É lógico que para ele fazer isso, ele teve que fazer isso. Vamos lá, rapidinho. Me dá aí. Tem 7 aí, tem 7. Me dê um. Ah, aqui, ó. Olha lá. Cadê o 10:46? Não, isso, pode ir no 47 lá. Volta no 46, só para mim explicar aqui a introdução rapidinho. Olha aqui, ó. Então, Jesus está indo para onde, gente? Jericó. E saindo, ó, ele está indo, agora ele está saindo. Tem gente que talvez vai pregar ele, aí ele estava indo para Jericó, irmão. E, não, ele está saindo já. Saindo de Jericó, com quem? E quem mais? 3 grupos de pessoas estão aqui: Jesus, qual os outros 2? Discípulo e
Cada um desses aqui representa algo aí, no meio da igreja, e aí você vai, tá vendo? Você vai fazendo a colocação e tal, né? Então, Jesus é aquele que garante o milagre, a cura, a salvação, a libertação e tal. Os discípulos são aqueles que estão com Jesus para fazer aquilo que ele faz. A multidão são aqueles que estão em busca desse milagre, dessa cura, dessa salvação. Então, aí você vai entrando por esse caminho aí, certo? Aí ele começa então a falar. Bartimeu, isso aqui não é um nome, isso é uma palavra grega, que separando Bar, filho, Timeu, seria filho de Timeu. Ele vai dar o resultado disso no final, né? Olha lá, o filho de Timeu estava assentado, ele era cego, ó, presta atenção nisso aqui, cego, assentado junto ao caminho, fazendo o quê? Aí você já pode pregar isso aqui trazendo uma aplicação. Olha, irmãos, peraí, volta lá, irmão, calma, senão eu não prego aí. Esse camarada, ele não tinha nenhum nome, ele era conhecido pelo nome do pai dele. Tem muita gente no nosso meio que às vezes não tem um nome ainda. As pessoas conhecem ele como filho de alguém. Lembrando que nome é história para o judeu. Exato, exatamente. Tem gente que não tem história. Aí não tem nome. Quem é fulano? Ah, fulano, não sei não. Não, é o filho de... Ah, sim, é o filho do João. Conheço o João. Então o filho é gente boa, porque o João era gente boa. Aí já pega a história do pai para colocar no filho. Por isso que cada um tem que criar a sua história. Certo? Pá, vamos para frente. Que a nossa Não, mas não é para você ir para frente, não, é eu que vou. Ó, outra condição, 3 condições aqui, ó, na introdução dessa situação desse homem. Ele não tinha nome e ele era cego. Quantas pessoas estão cegas espiritualmente? Aí você vai explanando. Eu estou na introdução. E ele estava onde? Assentado à beira do caminho. Quem está sentado à beira do caminho é porque não tem direção. Você já entra por aí, direção. Quantas pessoas estão sem direção, sentado à beira do caminho, mendigando, porque não enxerga as coisas de Deus, a palavra de Deus. Entendeu, irmão? Vai para frente agora. Misericórdia, vai lá. Então, lá, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar. Aqui tem uma questão de dedução. A primeira divisão disso aí, primeira divisão. Se ele começou a clamar, é porque ele ouviu. Ele ouviu, mas ele tinha a fé, vem pelo ouvir, a fé, irmão. E a fé vem pelo ouvir. Fé, pronto, aê, pastor, pronto. Ele tinha fé, irmão. Primeira divisão, para você alcançar 7 passos para o milagre. Ó, já dei até o tema eu já trouxe o tema. Aceitar Jesus. Primeiro, tem que ter fé. Segundo, ele começou a... Você precisa clamar. Aí, terceiro, vai para frente. Pode ir, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais. O que é isso aqui? As pessoas estavam tentando fazer ele parar, mas ele estava sendo... Ah, que é isso? Vocês é demais. Irmão, vocês podem sair daqui pregando hoje. Ele então perseverou, ou foi persistente. Então, irmão, para você receber a bênção, o milagre, você precisa ser perseverante, persistente e tal. Já é a terceira divisão. Vamos para outra. E tal. Vai para frente, pode ir. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aí vai, passa. E ele, lançando de si a sua capa. Irmão, por que ele jogou? A capa identificava ele como cego. Jesus ainda não tinha curado ele, mas ele estava com tanta fé que ele arrancou aquela capa e jogou fora. Autorização para ele pedir. Tá vendo? Olha aí, tá vendo? Aí você vai estudando
né, história. Aí, o que ele faz? Ele joga a capa fora. A gente pode trazer uma aplicação para a questão espiritual. Irmão, se Jesus te chamou, você precisa desfazer da capa. A capa era o que, irmão? É o que identificava ele como cego. Talvez o que é a sua identidade é pecador, prostituta. Arranca essa capa, joga fora e vai para Jesus, irmão. Quem quer aceitar Jesus aí? Então vai lá. Então ele arrancou. Espera aí, moço. Levantando. Levantou-se. Aí, ó. Outra divisão, nós já está na quarta, né? Levantou-se. Ele levantou. Outra divisão. E foi ter com Jesus. E foi, não basta apenas levantar. Aí quando você fala levantar na oração, levantar, e ele tomou atitude. A pastora Eliane está pregando já ali, gente. Atitude. Pronto, vai. Passou, já foi 5, 6. Vai, meu filho. Não atrapalhe não, moço. Aí, pronto, foi. Ô, Fábio. E Jesus, falando disso, ele, que queres que eu te faça? E ele lhe disse, mestre, que eu... Você quer me derrubar, rapaz? Vai. Deixa o homem que estava aí, chefe. O que ele fez? Mestre, que eu vejo, passa. Para frente. Hã? Então passa, ué. Oxe. Jesus falando disse, que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha visto. Acabou o texto? Passa para frente. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Agora eu quero que você me dê a último passo. Que é isso, hein? Quem falou aí, seguiu? Que é isso, hein? Não é tua fé te salvou, não. E Jesus, e ele seguiu a Jesus pelo caminho, porque esse é o passo mais importante que você tem que dar nessa noite. Se você veio aqui buscar um milagre de Deus, não basta apenas você crer, não basta apenas você clamar, perseverar, não basta apenas jogar a capa fora, não basta apenas você se levantar, não basta apenas você ir até Jesus, mas você, depois de receber o milagre que ele recebeu, irmão, você tem que aceitar Jesus e seguir ele pelo caminho. Oh! Pronto, acabou. É pentecostal, irmão. Aula pentecostal, irmãos. É isso aí, pastor. Não, pode ficar aí. Pode deixar lá. Gente, vai pro intervalo agora, né? Nós vamos ter um intervalo de quantos? 15 minutos para ir no banheiro, tomar um cafezinho lá e voltarmos, tá bom? Ok? Fica à vontade. Já. Gente, vamos lá. Nós não vamos, né? 15, é só 5, tá bom? 5 minutos para vocês irem no banheiro tomar uma água e voltar.